Bom dia. Espero que todos estejam bem, com saúde. Nós daremos início à nossa reunião e eu vou passar a palavra ao Rodrigo. Porém, antes, gostaria de solicitar que todos deixem o microfone desligado para que não haja microfonia. Tudo bem? No decorrer da nossa reunião, nós não teremos interações. A interação será ao final. Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, faça suas anotações e ao final nós teremos uma interação. O Rodrigo está com a palavra para dar abertura à reunião. Isso, só um minutinho, Lid. Deixa eu pegar uma observação. Isso. Essa é uma observação que eu pego depois. Bom dia, pessoal. É uma satisfação recebê-los aqui. Inicialmente, eu gostaria de colocar para vocês que esse não é o modelo ideal de formação, tá? Não é a formação que nós pensávamos em fazer para todo o grupo, como nós sempre fazemos, mas diante da situação que todos nós estamos vivendo, é o que é possível fazer para que vocês tenham um norte do trabalho não presencial. Então, algumas dúvidas, elas serão dirimidas aqui hoje. Nossa, Lídia não colocou. E o máximo que nós pudermos sanar as dúvidas, nós estamos aqui para apoiá-los. Hoje nós temos a Escola de Ensino Regular, temos a PEI participando, temos o Prisional participando, os professores da sala de leitura e outros professores designados que são também de língua portuguesa, arte, educação física ou inglês. Essa reunião, como ela é da área, nós temos professores de língua portuguesa, professores de arte, professores de língua inglesa e professores de educação física. Então, cada PCNP vai fazer as suas considerações para cada uma dessas disciplinas. No final da nossa reunião, vai ser disponibilizado no Google Docs para vocês atestarem a presença, a frequência. Então, é importante que vocês fiquem conosco até o final. E o pessoal que vai assistir essa reunião à tarde terá um outro link, que não esse que vocês vão responder agora de manhã. Tá bom? Como eu já disse, o que foi possível fazer para esse momento nós fizemos. Eu fiquei na orientação do trabalho, por conta das férias da Elisete, então hoje eu estou como diretor do núcleo. A responsável pela língua portuguesa foi a Lidiane, responsável pela arte, Cristiane, responsável pela educação física, a Rita, e responsável pela língua inglesa, a Idilene. Nós temos aqui ao lado um chat que vocês poderão marcar o nome de vocês, dar bom dia, o nome da escola. Se surgir alguma dúvida, vocês também podem colocar no chat. O que não for respondido no chat, eu volto no final da apresentação das meninas para poder responder para vocês, tá bom? Uma boa reunião a todos e eu espero que vocês aproveitem todas essas informações. E um detalhe que é importante. Tudo que vocês fizeram até agora, ele deverá e será aproveitado, tá bom? Nós vamos passar aqui algumas orientações para vocês poderem alinhar, ver o que ficou no meio do caminho, ajustar, mas em nenhum momento a nossa fala será em desconsideração ao que vocês já fizeram. Seja por Facebook, por WhatsApp, por material impresso que foi enviado ao aluno, tá bom? Lidiane, passo a palavra e boa reunião a todos. Ok, Rodrigo, quero agradecer a todos os professores pela participação e desejar uma boa formação.
Como vocês estão vendo aí na apresentação, os nossos objetivos hoje são apresentar algumas coisas importantes do documento orientador com relação à área de linguagem especificamente. Orientar sobre os materiais disponíveis para a elaboração dos roteiros de estudos e orientar também quanto à preparação das aulas e dos roteiros que serão enviados aos alunos. Pode passar, Beatriz. Aí nós vamos começar a pensar um pouco sobre como nós vamos fazer todo esse material e o processo de aprendizagem dos alunos. Primeiro, nós temos que verificar quais são os recursos que os alunos têm disponível, tá? Então, nós podemos pensar em diversas formas de como atender esses alunos, mas primeiro nós temos que saber o que eles têm disponível para poder enviar essas atividades, esses planos, esses roteiros, tá? Então, o Núcleo disponibilizou 2 links que estão na apresentação para colher essas informações, tanto por parte do professor, quanto por parte do aluno. Como isso será coletado? O PC já recebeu a orientação e ele já sabe como ele deve proceder. Pode passar para o próximo, por favor, Beatriz. Aqui nós temos algumas questões que estão sendo perguntadas para os alunos nesses formulários. Então, identificação da escola, qual a série, qual a situação em que ele se encontra para a realização das atividades. Então, é só ilustrativo. Pode continuar. Professor acho que é Cassiano, você precisa tirar sua apresentação. Bia, volta à apresentação do núcleo, por favor. Professor Cassiano, você está compartilhando conosco a sua tela de computador. Você precisa fechar a sua apresentação. Acho que é Cássio. Bia? Professor Cássio Moradei, por favor, feche a sua apresentação. Obrigado. Ele ainda não fechou. Professor Cássio, está nos escutando? Por favor, feche a sua apresentação. Obrigada. Bia, pode voltar à apresentação, por favor, do núcleo? Bia? Está subindo. Pode continuar falando, Lidiane, ela vai subindo. Ok, vamos lá. Depois que nós colhermos as informações sobre o que os alunos têm de recurso, é necessário que nós passemos para uma outra reflexão. Quais são essas reflexões? Como serão elaborados os roteiros de estudo? Quais são os meios mais efetivos para alcançarmos todos os estudantes? Esses roteiros poderão ser enviados virtualmente ou nós teremos que atendê-los por meio de material impresso? E como os professores podem organizar esse fluxo de entrega e envio de materiais? Então, essas reflexões são necessárias para que a gente possa deixar tudo organizado para que nenhum aluno seja prejudicado. Próximo slide, por favor. A outra questão é quanto à gestão do tempo. Primeiro, depois que nós colhermos essas informações, pensarmos sobre a logística de tudo isso, nós precisamos também nos ater ao seguinte: primeiro, o que
os professores, em geral, já desenvolveram com os estudantes. Tem um novo professor colocando apresentação. Por favor, retire sua apresentação. Eu vou continuar explicando enquanto isso. Então, nós temos que pensar quais foram as habilidades que nós já desenvolvemos ou acreditamos que desenvolvemos. Quais foram de fato consolidadas, que os alunos de fato aprenderam. O que eu preciso retomar para consolidar essas aprendizagens? Então, as escolas e os professores têm autonomia para conseguir trabalhar dentro dessas perspectivas. Então, o que eu já passei para os alunos, o que eu já desenvolvi, o que eu já consolidei, o que eu preciso resgatar e de onde eu vou partir para dar continuidade às habilidades e aos conteúdos de cada série. Próximo slide, por favor. Perguntas que nós temos que nos fazer, que são a retomada do que eu já falei. Quais habilidades que necessitam ser retomadas com a turma? Quais habilidades essenciais para dar continuidade? E aqui tem um ponto muito importante. Todas as habilidades, elas partem de uma habilidade que estrutura as demais. Então, é necessário retomar essas habilidades que são estruturantes, que são fundamentais para dar continuidade ao currículo. O próximo slide, por favor. Nós temos como material de apoio, que é imprescindível, não pode faltar no nosso planejamento, o currículo paulista para o ensino fundamental. Aí na tela vocês vão visualizar que tem um link disponível para o acesso virtual e o currículo oficial antigo para o ensino médio também está disponibilizado um link com o acesso virtual. Próximo slide. Depois que vocês coletaram as informações, verificaram quais são as habilidades, esquematizaram já mais ou menos o que você vai dar início, é preciso se ater àquele documento orientador em que a COPED ofereceu algumas orientações quanto às habilidades prioritárias. Lembrando que vocês podem aí verificar no slide que tem um rol de habilidades bem no meio lá, eu coloquei o exemplo de língua portuguesa, mas tem de cada conteúdo, de cada componente curricular, tá? Basta acessar o link que está abaixo aí da apresentação. Você vai verificar que nesse quadro, eles colocaram um número limitado de habilidades. Na verdade, cada disciplina tem muito mais habilidade para desenvolver. E aí a gente vai melhorar, vai acrescentar algumas informações sobre isso no decorrer da apresentação. Pode passar, Beatriz. E também você tem disponível aí o centro de mídias com as aulas que outros professores da rede elaboraram, mas que são ótimas para você utilizar para o desenvolvimento das suas habilidades. Quero chamar a atenção de uma coisa, para que você possa utilizar o centro de mídias como recurso para desenvolver o currículo, é necessário checar quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas e também se ater ao que o professor ofereceu de informações lá na aula, porque pode ser que você possa estar um pouco adiantado ou até um pouco não ter passado tudo aquilo que está na aula. Então, é importante fazer bem um planejamento de como você vai utilizar essas aulas, tá bom? Próximo slide. Aí nós temos um exemplo de como
o núcleo pensou esse roteiro de estudo. Ele não é obrigatório, tá? É uma sugestão. Então, a primeira parte é a identificação da escola, da unidade escolar e do professor. Próximo. Depois, você tem aí o número de aulas que deve ser relacionado à sua realidade lá na escola. Então, geralmente, língua portuguesa tem de 5 a 6 aulas, dependendo da série, e as demais disciplinas têm ajustes aí para menos ou para mais. O segundo item é descrever os conteúdos, o objeto de conhecimento, então, o conteúdo é referente ao currículo oficial antigo, e o objeto de conhecimento é o currículo paulista, que traz uma nova nomenclatura. O próximo item é a relação de habilidades que serão trabalhadas no seu plano. Próximo slide, por favor. Aí você também tem que oferecer ao aluno uma indicação de fonte, de materiais, links, suportes para ele desenvolver essas aprendizagens. O próximo item é avaliação. Professora Alessandra, retire sua apresentação, por favor. A gente precisa voltar na nossa, vou dar continuidade aqui. O próximo item é a avaliação, então você precisa deixar claro para os alunos como ele será avaliado. O que ele deve fazer para apresentar os conhecimentos que ele adquiriu durante esse processo. Beatriz, por favor, pode voltar ao nosso PPT. Bom, sobre avaliação, de forma geral, eu gostaria de ressaltar que nenhum aluno pode ser prejudicado por não ter acesso a recursos digitais, por exemplo, ou por não conseguir, não ter condições de ir até a escola. Às vezes, nós temos escolas que têm um transporte escolar para o aluno chegar até a escola. Então, na falta desse transporte, ele pode não ter condições de ir até a escola retirar os materiais, mas ao retornar às aulas presenciais, esses alunos terão condições de retomar todas as habilidades, retomar todo o período letivo que eles não participaram. Então, eu peço que, por gentileza, você tente alcançar todos os alunos. Retomando o documento, né, o roteiro de estudo, eu pulei um item, estava esperando a Beatriz retornar à apresentação. Para finalizar o roteiro, tem lá o item procedimentos para a realização da aula. Esse item está relacionado ao passo a passo de como os alunos farão as atividades. É uma forma de você estar mais presente lá na casa do aluno. Ele vai observar todas as orientações que você, professor, fez, e isso vai facilitar o desenvolvimento das atividades. Próximo slide, Beatriz. Eu já falei disso, já falei da avaliação. Pode passar. Lidiane, você só me permite uma fala? Sim, claro. Esse roteiro, professores, esse roteiro ele é muito importante, por quê? Porque ele futuramente que vai atestar a aula dada de vocês. Então, é uma garantia, um documento de que essa atividade, de que essa carga horária, ela foi aplicada. Esse modelo, ele é um modelo sugestivo, vocês podem usar outros modelos, mas é interessante esse que a Lidiane está apresentando para vocês no passo a passo, para que o aluno tenha condições de realizar essas atividades. Uma outra informação que eu gostaria de passar para vocês é que nós chegamos ao limite máximo de apresentação na nossa reunião, que são 250 participantes. Então, os professores que não conseguirem entrar agora de manhã, assistirão com a gente no período da tarde. Tá bom? Obrigado. Ok, pode passar, Beatriz. Então, essa apresentação ali da avaliação é só condizente aos alunos que não tiveram condições de realizar as atividades. Coisas importantes pertinentes ao roteiro. Não há uma obrigatoriedade de utilizar
o roteiro que o núcleo está sugerindo, porém, é muito importante que todos os itens estejam presentes no que vocês desenvolverem na escola. Ele atesta o seu trabalho e a sua rotina diária com os alunos, tá? Um roteiro que uma escola fizer, ele pode ser validado por outra escola? Nem sempre. Você precisa atender às necessidades dos seus alunos. Os roteiros de atividades não presenciais são possíveis? São. Nós temos dados e indicadores de que há condições de trabalhar dessa forma. Existem alguns caminhos e dicas e pontos que nós precisamos estar atentos, que nós vamos falar no decorrer da apresentação. Próximo slide. Aqui, nesse slide que vocês estão visualizando, é um site que foi desenvolvido pelo Fábio, PCNP de Tecnologia, está excelente, tem todos os recursos possíveis e imagináveis para que vocês possam ser subsidiados na elaboração das suas aulas. Eu agradeço ao Fábio e ele está de parabéns porque ele fez um excelente trabalho, espero que vocês possam utilizar. Próximo slide. Agora eu vou dar um exemplo prático e objetivo de língua portuguesa. Eu peço atenção aos professores que existem coisas muito específicas de língua portuguesa que não estão relacionadas com os outros componentes curriculares. Então, é interessante fazer as anotações, tá bom? Então, a gente vai aqui, o meu exemplo da primeira série do ensino médio, tá bom? Língua portuguesa, primeira série do ensino médio. Qual que é o nosso currículo? O antigo, currículo oficial antigo, para o ensino médio. Para o fundamental é o currículo paulista, as outras meninas nós fizemos uma diversificação para que tenha vários exemplos. Então, vocês verão, então, nas outras apresentações, o do currículo paulista. Nesse currículo, na primeira série, tem 38 habilidades para serem trabalhadas, tá? No primeiro, essas 38 são relacionadas aos 4 bimestres, ou seja, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. No primeiro bimestre, você observando aí na imagem, o segundo ícone, a segunda imagem, você tem 10 habilidades para trabalhar no primeiro bimestre. Porém, o documento orientador que a Coped disponibilizou, ela apresenta apenas 4 habilidades prioritárias. Essas habilidades prioritárias, elas não foram orientadas para você esquecer as demais. Não, é para que você não deixe de trabalhar essas. Todas são importantes, mas essas estruturam as demais. Então, é muito, muito importante que você, na sua organização e planejamento, verifique tudo isso. Eu coloquei um balãozinho aí da AP. O que é importante saber sobre a AP? Para quem acessou a intranet e verificou a AP que já foi enviada às escolas, vocês vão perceber que há uma diferença entre a AP antiga e essa de 2020. A antiga tinha 12 questões. Essa tem 16, ou seja, tem um número muito maior de habilidades sendo avaliadas. Então, se você não trabalhar o maior número de habilidades possível, você não conseguirá, ou o aluno não estará apto a responder a AP. Então, é necessário criar meios para que todas as habilidades sejam trabalhadas a tempo e a contento. Próximo slide, por favor. Para o desenvolvimento da nossa disciplina de língua portuguesa, você tem como recurso os cadernos do aluno e os cadernos do professor do São Paulo Faz Escola, que são os novos, não aqueles antigos, tá bom? Além desses, nós temos também um material chamado Aprender Sempre, que está no link disponível no nosso site do NPE e também no documento orientador. Aqui também eu disponibilizei alguns links para vocês acessarem o material. Mas eu gostaria de chamar a atenção
quanto ao conteúdo do Aprender Sempre. Se você analisar esse material, você perceberá que a sequência de atividades contida nele não atende às habilidades do primeiro bimestre. Você terá que selecionar apenas as habilidades pertencentes ao primeiro bimestre. Tem muita coisa lá, mas não dá para usar somente aquilo. É preciso fazer um planejamento e elaborar outras atividades para que todo o currículo seja trabalhado. Ok? Próximo slide. Além desses materiais que são do Estado, você tem também o livro didático pelo PNLD, que está disponível na escola para entrega para os alunos. Você tem sites oficiais e seguros, que você pode também ter ideias e elaborar as suas aulas, como a Nova Escola e a Olimpíada de Língua Portuguesa. Eu peço a atenção de vocês para que vocês pesquisem sites seguros, sites confiáveis, porque há muitas coisas na internet em que nós não podemos dedicar total confiança, tá bom? Próximo slide. Agora eu vou falar rapidamente do roteiro de estudo exemplificativo que eu fiz para disponibilizar para vocês. À sua esquerda, você verá uma imagem que é o roteiro de estudo de língua portuguesa. E à sua direita, você verá um outro ícone, uma outra fotografia, que é a sequência de atividades. Cada um de nós aqui do núcleo fez uma espécie de exemplo para que você possa ter várias ideias para criar o seu roteiro. O meu roteiro, eu estou utilizando uma sequência que eu elaborei. Eu não estou utilizando o livro didático, não estou utilizando São Paulo Faz Escola e nem o Centro de Mídias. É um exemplo. Você pode escolher o que melhor atender às necessidades dos seus alunos. Então, passa para mim, por favor, Beatriz. Nesse roteiro que eu estou disponibilizando, os itens, identificação da escola, identificação do professor, quantidade de aulas, conteúdos, habilidades, isso já está bem claro, eu já falei na apresentação geral do documento. Agora eu vou focar somente nos procedimentos, que é a parte mais importante para os alunos desenvolverem os estudos em casa, tá bom? Então, a partir da sequência de atividades que eu elaborei, o aluno, lá na atividade, ele vai perceber que é autoinstrucional. Ele não precisa de outros recursos, a não ser essas orientações de procedimento para realizar as atividades. Então, você vai verificar aí que tem orientações logo no início das atividades que são importantes para que ele possa ter tranquilidade e concentração durante a realização das atividades. Daí, eu selecionei ou eu destaquei as atividades em negrito, atividade 1, 2, 3, 4 e 5. E segue abaixo como que ele realiza essas atividades. Então, há as orientações na sequência de atividades e nos procedimentos do roteiro de estudo, por exemplo, eu oriento o aluno, faça a leitura dos textos, e aí eu falo como ele deve realizar cada atividade. Observando como os textos se apresentam, então, com relação à estrutura, o layout que se apresenta o texto, quais são as informações que as fontes dos textos oferecem, como que eles vão encontrar diferenças e semelhanças entre os textos. Se possível, se ele tiver condições, acesse o link disponibilizado para verificar o portador textual, o suporte que esse texto foi disponibilizado, e ele precisa fazer as anotações. Pode passar o próximo, Beatriz.
A avaliação é muito importante que o aluno tenha ciência de como ele será avaliado. Ele não pode ser pego de surpresa. Ah, você não fez o que eu queria, mas aquilo não ficou bem claro no seu roteiro de estudo. Precisa estar bem claro para ele como ele será avaliado. Então, a minha sugestão aqui do meu roteiro, eu estou partindo de 3 instrumentos que eu avaliarei processualmente. Então, o que eu coloquei para ele? Para ele ser avaliado, ele precisará desenvolver toda a sequência de atividades. Então, o material que foi disponibilizado, ele terá que responder e me devolver. Isso está escrito lá nas orientações, tá? Ainda, ele terá que fazer, por meio de esquema, mapa conceitual, resumo ou síntese, o que ele aprendeu com essa sequência de atividades. Então, ele vai fazer um desses tipos de gênero textual e vai me entregar, tá? Para que eu possa avaliar o processo de aprendizagem dele em casa. E ainda eu estou disponibilizando, ao final da sequência de atividades, uma autoavaliação. Eu não vou mostrar aqui para vocês, porque não há tempo, mas depois vocês verifiquem lá nos documentos que serão enviados à escola, que é um quadro, uma tabela. Então, você vai ver que existem os quadrantes de avaliação e está escrito: consigo ler os textos e compreender qual é o gênero textual que foi trabalhado. Ao lado, ele vai responder: consigo com autonomia, ou seja, consigo fazer isso sozinho. Depois, não consigo, preciso de ajuda para poder identificar esse ponto. E depois, não consigo nem com ajuda. Então, assim, é uma autoavaliação bem simples que ele marca com X o que ele consegue fazer. Abaixo, então, voltando aqui para o roteiro, você tem os contatos, você deve disponibilizar uma forma de oferecer um auxílio para esse aluno, como que ele vai tirar as dúvidas. Então, é fictício isso aqui, eu coloquei um e-mail que eu criei, é um nome fictício, amolinguaportuguesa@gmail.com, que ele pode me passar por e-mail, e um grupo de WhatsApp, que também é fictício, quero saber mais. Além disso, a escola deve também oferecer meios presenciais lá na escola, logicamente, atendo-se a todas as medidas de segurança para atender os alunos que não têm recurso online. Ok? Pode passar o próximo slide. Agora, eu passo a palavra à PCNP Cristiane, que vai tratar sobre as especificidades de arte. Caso vocês tenham dúvidas sobre o que eu falei, ao final nós teremos a interação. Cristiane, agora é com você. Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, né? E como a Lidiane e o Rodrigo já falaram, né, que a gente tem um breve tempo, então eu vou tentar falar rapidamente e nas próximas reuniões a gente vai estar falando mais especialmente sobre a arte, tá? Pode passar, Bia. Então, a gente tem um documento orientador para a elaboração dos roteiros de estudo em arte. Então, eu peguei os pontos mais importantes, né, que a gente precisa considerar para esse roteiro, visando garantir a continuidade dos estudos dos alunos. Então, o que o roteiro sugere? Sugere a retomada, né, o aprofundamento das habilidades essenciais para o primeiro bimestre, traz um rol de habilidades, exemplifica a utilização de recursos e alguns materiais, ele recomenda recursos e materiais didáticos que a gente já tem na escola, e indica 2 caminhos para o acesso aos cadernos do professor e do aluno. Lembrando também que a gente tem o nosso site, né? Então, vocês entrando lá, na disciplina de arte, vocês também terão acesso ao caderno do professor e do aluno por ano e série, tá? E no link abaixo também. Pode passar. Então, esse documento traz um rol de habilidades, como eu disse, essenciais para o primeiro bimestre. A gente precisa ter atenção aqui de analisar o que eu tenho para o primeiro bimestre e o que o documento traz como essencial, né? Se coincide com a necessidade dos meus alunos.
Então, eu vou dar um exemplo rápido aqui da primeira série. Acho que alguém mexeu. Miriam. Professora Miriam Correia, por favor, tire a sua apresentação da tela. Beatriz, volta, por favor, à apresentação do núcleo. Pode continuar, Cris. Então, Obrigado. eu vou falando enquanto volta a imagem, tá? O documento traz duas habilidades para o ensino médio e 4 habilidades essenciais para o fundamental. Eu vou exemplificar aqui para o ensino médio, para a primeira série do ensino médio. O que o documento traz, né? Ele traz a habilidade de investigar a arte e as práticas culturais como patrimônio cultural do contexto da cultura urbana, e também traz operar com esboços de projetos individuais ou colaborativos visando a intervenção e a mediação cultural na escola e na cidade. Pensando nessas habilidades da primeira série, e considerando as duas, né, que não constam no documento, a gente analisa e observa o seguinte: para o desenvolvimento dessas duas habilidades essenciais, eu preciso do desenvolvimento das duas habilidades que não estão apontadas nesse documento. Então, é importante que vocês analisem o documento, analisem o que a gente tem no currículo, e a gente, muitas vezes, vai precisar das demais habilidades para o desenvolvimento dessas habilidades mais complexas, tá? E se coincide. Então, o documento aponta essas duas habilidades, meus alunos já têm a estrutura para desenvolverem essas habilidades, é isso que a gente precisa estar analisando, tá? Antes de planejar nossa aula. Pode passar. Aí a gente tem o organizador curricular de arte por bimestre, e temos também o quadro de conteúdos e habilidades. Aonde que eu encontro esse organizador, né? Que vai me dizer quais são as habilidades bimestrais para eu analisar e verificar juntamente com o documento que veio com as habilidades essenciais. Aí a gente tem do ensino fundamental e do ensino médio. Aí os links estão disponíveis também do NPE. Vocês acessam a pasta de arte, lá vocês terão acesso a esses documentos. Pode passar. E quais os materiais que eu posso estar utilizando para planejar as minhas aulas, partindo das habilidades previstas para o bimestre, né? Então, aqui, a gente pode estar utilizando diversos recursos, como a Lidiane falou, usando as plataformas, a internet, buscando outros meios a partir dessas habilidades, né? Mas, porém, a gente precisa considerar o nosso caderno do professor e do aluno. Então, muitas vezes o professor, ele não tem tempo de estar planejando uma aula mais elaborada, e como que ele vai fazer? Simplesmente utilizar o documento que ele já tem em mãos, né? E também os livros que a gente tem, que foram escolhidos pelas escolas, a gente consegue desenvolver essas habilidades. Pode passar. Aqui o centro de mídias, eu deixei para a gente falar um pouquinho, porque as demais disciplinas têm o apoio do centro de mídias, que é um complemento a essas aulas que vocês estão planejando. Porém, em arte, vocês já devem ter verificado, não temos aulas ainda. Apenas uma aula está disponibilizada para essa semana para o 9º ano, e acredito que seja por falta de professor mesmo, acredito que ainda teremos, né? Mas nesse momento a gente não conta com esse apoio. Então, o Centro de Mídias em Arte, ele não tem sido um complemento ao nosso planejamento. Pode passar, por favor. Aí eu pensei, propositalmente, a gente pensou no roteiro de estudo, a gente conversando, né, entre os componentes, várias sugestões. Então, a Lid traz uma pesquisa que não utiliza o material que a gente tem disponível na escola. Ela pesquisa e monta a aula dela. As outros colegas também trarão sugestões com uso de tecnologia. Em arte, eu pensei num roteiro de estudos que a gente vai utilizar somente o material do professor e do aluno. Então, pensando nesse aluno que não tem acesso à internet, não tem outros recursos, a gente precisa pensar, né, nesse aluno. Esse documento ele traz bastante isso sobre a necessidade de quando a gente for planejar nossa aula, pensar no nosso público, né, quem são esses alunos, se eles têm esses recursos,
A partir daqueles formulários, né, que as escolas estão enviando, os alunos estão respondendo também, a gente consegue fazer esse planejamento para atender o meu aluno, o meu público, né? Então, eu pensei nesse roteiro utilizando somente o material do São Paulo Faz Escola. Aí, eu peguei os conteúdos aqui, né? São as heranças culturais, a gente vai estar falando sobre o patrimônio cultural imaterial, né? Pulei o tema, desculpe. Então, a aula é para a primeira série do ensino médio. As turmas, eu coloquei A, B, C. Por quê? A gente fala muito da importância de planejar a aula pensando nas necessidades dos meus alunos. A turma A não é igual à turma B, também não é igual à turma C. Porém, nesse momento, é importante que a gente... Não tem como a gente fazer uma aula específica para cada turma. Quando que a gente vai estar vendo isso, né? As dificuldades. Quando eles devolverem, entregarem essa atividade para nós, a gente vai estar analisando e vendo a dificuldade de cada aluno e atendendo depois no período de recuperação, tá? Então, nesse momento, é um plano para a primeira série, um plano para a segunda série e um plano para a terceira série, no caso aqui do ensino médio. Então, eu pensei no número de aula, 2 aulas de 90 minutos, o tema Arte, Cidade, Patrimônio Cultural. Aí os conteúdos estão aí, que vocês depois vão ter acesso também, vocês já têm no caderno de vocês. Aí as habilidades, eu trouxe as habilidades que o documento traz como essenciais. Por quê? Porque considerando esse período que a gente está, provavelmente vocês já tenham trabalhado as outras 2 habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento dessas habilidades que são mais complexas, tá? Então, considerando esse período, eu trouxe essas 2 habilidades essenciais. Se você, professor, não observar que sua turma ainda não consegue, não avançou, você pode estar utilizando as outras 2 habilidades estruturantes para depois estar partindo para essas habilidades, tá? Então, qual que é o suporte para a realização dessa aula? Um caderno de anotações, né? O caderno do aluno, caderno do professor, o computador ou notebook com acesso à internet, ou não, tá? Aqui fica a critério, o aluno pode estar utilizando para pesquisa, para aprofundar a pesquisa dele, que a gente tem a sugestão de pesquisa, ou não. E também o celular. Então, o celular tem uma atividade que ele vai estar fazendo uma gravação, que não necessariamente precisa da internet. Pode passar, por favor. Então, aqui um exemplo, né, da semana de 11 a 15 de maio. Eu tenho 2 aulas, quais são os procedimentos para a realização da aula remota? Então, eu fui exatamente como traz o caderno do professor e do aluno, tá? Atividade 1, a sondagem. Então, a gente tem um questionamento aqui, a gente vai falar sobre paisagem sonora, e a gente quer saber o que esse aluno entende por paisagem sonora. Atividade 2 de pesquisa, a gente pede que ele reflita sobre os sons que ele escuta no cotidiano, na casa dele, agora no caso, né? Então, e aqui tem a indicação da página do caderno do aluno, e ele também, se ele tiver acesso à internet, ele poderá estar fazendo uma pesquisa, ou se ele tiver num condomínio, num bairro assim que ele possa estar caminhando, fazer também essa pesquisa fora, tá? Pode passar, por favor. Atividade 3. Então, essa atividade 3, ação expressiva 1, na verdade, essa atividade, essa sequência, ela traz 2 ações expressivas. Aqui, eu vou estar utilizando somente a ação expressiva 1, tá? Por conta desse acesso à internet. Mas a gente consegue trabalhar essas habilidades. Então, aqui, ele vai estar inspirado nos sons, nos ruídos, nos barulhos. Aí a gente vai estar indicando aqui o passo a passo para que ele faça essa experiência na casa dele, e depois, pode passar, por favor. Se ele tiver acesso à internet, ele pode estar consultando também os links que estão dispostos lá no material, né, para estar aprofundando, conhecendo um pouco mais. Se não, ele vai conseguir fazer da mesma forma. Atividade 4, ação expressiva 2. Nessa atividade, propomos que o aluno reflita. Vamos deixar rodando aí. Tem alguém falando junto. Então, na verdade, eu acabei colocando expressiva 2, né? Mas de uma forma mais abreviada. Se vocês olharem lá,
vocês vão ver que ela está modificada. Então, todo esse material do professor e do aluno, ele pode ser adaptado para esse momento. É isso que é importante que a gente, né, esteja vendo. O registro de autoavaliação, o que ele aprendeu. Então, nesse momento, ele vai refletir todo esse processo, vai registrar, né, tudo aquilo que ele aprendeu, que ele considera música, paisagem sonora, som, ruído, e é isso que pede a habilidade, tá bom? Pode passar. Então, a avaliação é pertinente que a gente considere os diferentes instrumentos, né, favorecendo o processo, esse acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes, incentivando o seu comprometimento com a realização das atividades com qualidade. Pode passar. Ainda sobre avaliação, quais são os instrumentos que a gente pode estar utilizando, né? Considerando a realização das atividades, os projetos, pesquisas, outros produtos para consolidação e avanço na aprendizagem, as avaliações internas que já foram feitas na escola. Para a semana que vem, a gente vai estar falando também sobre a AP, né? Que a gente, muitos pensam que só língua portuguesa e matemática, mas se vocês forem analisar, a arte está na AP da primeira série do ensino médio, os instrumentos para verificação do avanço nas aprendizagens de forma oral, instrumentos para observação da participação e engajamento, aqui não cabe nessa aula, né, mas, assim, os grupos, as salas de aula que vocês têm, alguns professores já têm feito, né, e a autoavaliação do aluno, tá bom? Pode passar. Então, e se contudo, né, pensando nessa aula sem o acesso à internet, mesmo assim a gente não conseguir, né, alcançar todos esses alunos, esse aluno vai ser atendido assim que a gente retornar às aulas presenciais, né, ninguém aqui está fora desse processo, a gente não pode considerar ninguém fora do processo, e temos que buscar, né, meios que atendam todos esses alunos. Então, a gente fala muito das plataformas, das pesquisas, das aulas mais dinâmicas, mas será que meu público tem acesso a tudo isso? Então, pensando dessa forma, se mesmo com tudo isso a gente não conseguir atender a todos, a gente, assim, quando retornarmos, né, às aulas presenciais, nós teremos essa oportunidade de estar resgatando esse aluno, tá? Eu acho que acabou. Então, só mais uma coisinha, essa sugestão, né, que eu dei da arte, esse material, ele será encaminhado para o PC, para a escola vai providenciar a impressão e vai estar fazendo um cronograma lá para entrega para o aluno, semanalmente, tá? É uma sugestão. E eu peço também que vocês se atentem às orientações das demais colegas, porque também tudo é aplicável, né, a todas as disciplinas, então vale vocês acompanharem toda a orientação. Tá? Eu agradeço e até a próxima reunião. Obrigada, Cristiane. Antes da Rita entrar um pouquinho, eu gostaria de dar um recadinho para o pessoal que está na interação comigo no chat, tá? Que algumas questões serão respondidas ao final da nossa reunião, tá bom? Então, o que está sendo respondido lá, nós vamos conversar depois sobre. Tá? E sobre o áudio, eu vou pedir para vocês que quando vocês entram para assistir a conferência, normalmente no meio da tela embaixo aparecem 2 círculos pequenos, um com uma câmera de vídeo e o outro com um desenho de um telefoninho. Quando ele está em vermelho, é porque você não está habilitado. Então, independe do seu aparelho celular ou do seu notebook, você tem que clicar ali, porque senão você não consegue o acesso ao áudio e ao vídeo, tá bom? Então, o probleminha do som não está partindo de nós para vocês. Às vezes é o bloqueio no próprio aparelho. Tá certo? Muito obrigado. Rita... Só mais uma coisinha, Rodrigo. Todo esse material, né, a gente vai estar encaminhando depois. Isso, a partir das 18 horas no site do Núcleo Pedagógico. Daqui a pouquinho a gente vai passar o endereço para eles. Tá, e para as próximas semanas também, a gente vai estar elaborando mais atividades, mais sugestões e colocando também na pasta de cada disciplina. Então, deixar isso pelo menos em arte, assim, para os meus colegas saberem, tá? Obrigada. De nada. Rita, é com você. Bom dia. Tá dando para escutar bem, Rodrigo? Tá? Eu estou um pouco rouca hoje. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a educação física. E eu vou estar falando do ensino
fundamental, né, do currículo paulista, e usando tecnologia. Pode passar, Bia, por favor. Então, aqui nós vamos fazer só uma reflexão, que o nosso estudante, ele precisa ser estimulado a participar, né, de vivenciar todas as atividades, para que eles possam levantar hipóteses, para eles poderem deduzir, assim, essas experiências que eles estão tendo, para poder formular o conhecimento deles, tá bom? Pode passar, Bia, por favor. Então, aqui na educação física, nós temos no ensino fundamental o material do currículo paulista e da educação física. E para o ensino médio, é o currículo oficial, o antigo, né? De linguagens e códigos. Então, aqui, no sexto ano, que eu vou tratar hoje, então, nós temos elencados 4 habilidades prioritárias, só que são as 4 referentes mesmo do ensino do sexto ano. Então, o sexto ano ele já vem para o primeiro bimestre com 4 habilidades e foram elencadas as 4. Então, as 3 primeiras sobre esporte de marca e invasão, e a 4ª são sobre os esportes paralímpicos. Então, as 4 foram elencadas como prioritárias. E depois nós temos, nos demais séries, o sétimo ano foram elencadas 4 habilidades prioritárias, e são 6 no total do ensino fundamental, do primeiro bimestre, e no 8º e no 9º ano também são compostas de 4 habilidades do bimestre, e as 4 foram elencadas também como prioritárias. Tá bom? Pode passar, Bia, por favor. Então, aqui eu estou trazendo uma sugestão, né, de uma sequência de atividades que eu estou usando a tecnologia, não está no caderno do aluno, foi uma sequência que eu criei, né, para a gente ilustrar. O sexto ano, né, eles estão entrando agora na escola, com vários professores, assim, e a educação física é sempre uma novidade, e eles, assim, ficam contentes quando eles vão para a quadra e tudo, e agora, nesse momento, eles não estão tendo essa vivência dentro da escola. Então, eu pensei numa atividade, sim, bastante colorida, com bastante informações, para que eles minimizem um pouco esse momento. No centro de mídia, semana passada, foi passado a aula do sexto ano sobre o handball, né, que é desse bimestre, aulas bastante práticas, né, movimentos com bola, com corda, para eles estarem vivenciando o handball. Então, pensando no que foi proposto pelo Centro de Mídias, eu elaborei essa sequência para que eles tenham a parte de registro dessas vivências e mais, um pouco mais de pesquisas, né, para a parte de escrita. Então, aqui eu trago a imagem de um jogo de handball da seleção brasileira, e a gente pede que o aluno faça a leitura dessa imagem e pergunte o que é o handball. Então, é uma modalidade esportiva jogada em equipe com as mãos. E traz um questionamento, né, para que eles reflitam se eles já assistiram um jogo de handball ou se eles conhecem alguém que jogue handball. Então, essa é a atividade 1. Pode passar, Bia, por favor. E na atividade 2, eu trago a quadra de handball, para que eles observem as características que traz a quadra, a marcação da quadra, o gol, né, que o handball é a marcação de ponta através de gol, né, como que é feito, para eles observarem toda essa característica da quadra, tá? Pode passar, Bia, por favor. Então, e na atividade 3, eu trago para eles uma pesquisa. Então, para que eles elaborem um texto, né, sobre o handball, sobre a parte histórica do handball, como que ele foi criado, como ele foi surgido, e trago umas perguntas para ajudar nessa pesquisa. Então, como foi criado o handball, por quem, onde. Então, eles vão fazer uma síntese do que eles pesquisaram, e também eu trago aqui mostrando que será avaliada essa síntese no momento oportuno. Pode passar, Bia, por favor. E aqui na atividade 4, eu trago um vídeo, que está aqui o link. Esse vídeo são
para o sexto ano, eu achei que tem que ser um pouco mais dinâmico, de colocar um jogo, assim, uma parte de um jogo. Então, esse vídeo, ele é bem dinâmico, ele traz várias jogadas de vários jogos. Então, todas as jogadas são jogadas curtas que finalizam com gols. Então, aqui eu peço para que eles assistam um vídeo de 6 minutos, e depois eles vão fazendo as anotações do que eles estão vendo, qual é a impressão deles, o que eles estão vendo, o que eles estão achando desse vídeo. E depois eles vão fazer uma gravação de áudio com essas impressões. Então, por exemplo, a primeira jogada foi um gol que o atacante do goleiro foi um gol muito espetacular, com um gol diferente. Então, eles vão fazer um áudio com essa Rita, dá licença, só um minutinho. Eu vou pedir para os professores fecharem o áudio, porque daí atrapalha os outros colegas, tá? Microfone ligado. Acho que Milene e Viana está com o microfone ligado, tá? Júlio, veja para mim também, se tiver mais algum, você desliga, por favor. Obrigado. Pode continuar, Rita. Então, aqui, eles vão estar usando... vocês perceberam que tem a imagem, tem a pesquisa, tem a observação de quadra, aqui eles vão estar assistindo um vídeo, eles vão gravar um áudio, então são todas a sequência, ela traz várias atividades diferentes e bastante interativas e bastante dinâmicas, né, pensando num sexto ano. Pode passar, Bia, por favor. Então, depois disso, né, na avaliação. Então, nessa avaliação, eu coloquei que eles vão... É um registro, porque são 2 aulas, né, na semana, então é um registro de tudo que eles fizeram durante essa semana, né, para a educação física. Então, a gente deixa assim, explica que essa avaliação, no formulário do Google, deixa o link para o aluno, e nessa avaliação eu posso estar colocando um espaço para eles escreverem o texto que eles elaboraram sobre a pesquisa, eu posso trazer perguntas do que foi feito no centro de mídia, já que já teve uma aula sobre handball, para eles terem os movimentos, eu posso, nessa avaliação, estar colocando perguntas sobre a quadra, perguntas sobre a imagem que eles viram, né, na atividade 1. Então, assim, eu posso, nessa avaliação, contemplar todinha as atividades que eles foram feitas nessa semana e ser usada, primeiro, uma avaliação deles e também para mim, para eu saber o que eu preciso retomar depois com eles. Tá certo? Pode passar, Bia. E daí eu trago o roteiro. Então, aqui eu coloquei um nome de escola fictícia, né, o componente curricular da educação física, o sexto ano, também, como a Cristiane falou, são 3 turmas, sabendo que são 3 turmas diferentes, e que, nesse momento, eu tenho que fazer uma avaliação, mas que eu posso estar retomando, dependendo da especificidade da turma. Então, aqui eu tenho 2 aulas, o objeto de conhecimento são esportes de marca e invasão, que, no caso desse bimestre, tem o handball, que é esporte de invasão, e o atletismo, esporte de marca, que a gente vai estar usando também. Trago a habilidade que eu vou estar trabalhando, que é experimentar e fruir o esporte de marca e invasão. No caso aqui, a aula é esporte de invasão, que é o handball. O experimentar, eles já fizeram no centro de mídia, e agora eles vão ter a opinião deles, eles vão estar estudando para formular os conhecimentos dele em relação ao handball. E como suporte, eu trago o link para o vídeo, acesso à internet, um computador, caderno de anotação, o celular para a gravação do áudio, tá? E depois a avaliação é através do áudio, né, que eles fizeram, o formulário do Google, e também o áudio a gente combina se ele vai postar no grupo da classe, como ele vai encaminhar para o professor. E aqui eu trago também os procedimentos. Então, eu coloco tudo passo a passo que eles têm que fazer na atividade 1, 2, 3, eu vou explicando todo o passo a passo da sequência. A atividade avaliativa é através do áudio, né, podcast, e o formulário do Google. E eu trago também o contato para dúvidas, que é o
o professor está no WhatsApp da turma. Então, qualquer dúvida que ele pode fazer para a realização das atividades, ele tem um contato com o professor. Então, ele vai falar, porque até se ele coloca a dúvida no grupo da classe, outros colegas podem ter a mesma dúvida e a gente pode estar inteirando em relação a isso, tendo um diálogo com todos. Tá bom? Muito obrigada. E qualquer dúvida... e todo esse material está também no site do Núcleo Material do Ensino Médio, do Ensino Fundamental. Eu coloco lá sugestões, várias sugestões para aulas. Também já está no núcleo as competências específicas da educação física. Já está lá também como fazer a leitura de habilidade. Já deixei um texto bem explicativo para o professor que tiver dúvida. Então, visitem lá no site a Educação Física, né, o link de Educação Física, e todas essas explicações eu já tenho lá, e dê sugestões que a gente possa estar pesquisando e estar colocando no site, para deixar o site bem completo. Muito obrigado, bom dia. Agora, passo a palavra para a Edilene, que fez em inglês. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar participando e espero que estejam todos bem. Bom, então na minha parte que é da língua inglesa. A língua inglesa, eu vou estar falando sobre o ensino fundamental. E nós temos do ensino fundamental o currículo paulista e do ensino médio nós temos o currículo oficial vigente. Pode passar, Bia, por gentileza. Nós temos as competências específicas da área de linguagens, que são seis competências. Pode passar, que é bem rapidinho. Tem as 6 competências. E as específicas da área específica de língua inglesa, que é para o ensino fundamental. Também temos 6 competências específicas, né? Pode passar. Então, nesse quadro aqui, nós temos as competências essenciais para o primeiro bimestre. Do currículo paulista, para os 6º anos, nós temos 7 habilidades para o primeiro bimestre. Dessas 7 habilidades para o primeiro bimestre, a Coped selecionou 4 habilidades essenciais, prioritárias, né, para serem trabalhadas. Não é somente essas 4 habilidades, eles pegaram essas 4 prioritárias, mas é necessário que o professor trabalhe todas as habilidades do primeiro bimestre. São 7 e eles selecionaram 4. Aí o professor pode estar verificando as habilidades que eles já trabalharam no primeiro bimestre e desenvolver as demais nesse período. Para o primeiro bimestre do 6º ano são 7, o 7º ano também são 7 habilidades do currículo, o 8º ano nós temos 8 habilidades e o 9º ano nós temos 7 habilidades para o primeiro bimestre. Contando que no 6º ano do currículo paulista, 6º, 7º e 9º são 7 habilidades e o 8º, 8 habilidades. E dessas 7, 8 habilidades, eles escolheram essas 4 essenciais, tá? Que são priorizadas para que o professor também trabalhe nesse período. Pode passar, Bia, por favor. Aqui nós temos... aqui tem um exemplo do 9º ano, mas eu estou trabalhando no 6º ano. No primeiro bimestre do 6º ano, nós temos 31 habilidades, no currículo paulista. Do primeiro 6º ano, nós temos 31 habilidades, no 7º nós temos 31 também, no 8º temos 25 habilidades, e no 9º, 28 habilidades. No currículo paulista, dessas habilidades do primeiro bimestre, nós temos 7, e que nós que os professores deverão estar trabalhando. E essas habilidades, eu vou continuar, alguém entrou com a apresentação. Tudo bem. Essas 4 são prioritárias, selecionadas pela Coped. Essas habilidades são as estruturantes, né? Essas estruturam as demais. Então, é de suma importância que o professor trabalhe em essas habilidades.
E como assim? Nós precisamos orientar os nossos alunos quanto à organização desse material, para que eles consigam desenvolver essas atividades, mesmo sem a presença do professor. E o que é importante? Que o professor faça o roteiro bem detalhado, para que esse aluno consiga desenvolver essas atividades independente. Oi? Oi? Tudo bem? Estão me ouvindo? Pode continuar, Edilene. Todo mundo te ouvindo. Tá bom. Aqui parece que tinha travado o meu aqui. E quais são os materiais que nós podemos utilizar? Nós temos todo esse rol de materiais aqui, que é do São Paulo Faz Escola, nós temos aquele material lá estendido, né? Onde nós podemos estar trabalhando, planejando nossas aulas, com essas habilidades previstas. Tem aí o link que vocês podem estar acessando, e todo esse material, como as colegas já falaram, eles se encontram no nosso site, né? No site do NPE, pode estar acessando lá. Inclusive, esse material nosso vai ser disponibilizado lá também, e lá já tem vários materiais disponibilizados onde vocês podem estar acessando. Pode passar, Bia, por favor. E ainda temos, né, para preparar nossas aulas. Como que nós vamos preparar nossas aulas? Nós podemos utilizar o nosso material, que temos do São Paulo Faz Escola, caderno do professor, caderno do aluno, utilizar o Programa Nacional de Livro Didático, né, nosso livro didático, e temos também o site da Nova Escola, que é um site confiável, muito fácil, tem vários planos de aula, que é onde o professor pode estar utilizando, e para preparar suas aulas. E nada impede que o professor também pesquise outros sites, como a Lidiane comentou, procurar um site confiável e para elaborar esses planos de aula. Tá bom? Pode passar. Aí nós temos o nosso roteiro de estudos. No nosso roteiro de estudos, o professor precisa, como eu já falei, precisamos orientar esses estudantes quanto a a organização do tempo, a otimização do tempo, para que ele consiga realizar todas essas atividades de todas as disciplinas. Nós precisamos verificar a quantidade de aula que temos, para que não sobrecarregamos esses estudantes com uma disciplina só e ele não dê conta de fazer as demais. E como fazer esse material? Nós temos que também saber quais são os recursos que esses estudantes têm para que eles possam fazer essas atividades, e nós temos que verificar, de acordo com os recursos que eles têm, elaborar atividade que contemple a todos, que consiga que todos tenham acesso a essas atividades, porque esses alunos não podem ser prejudicados, né? E nós precisamos atender a todos. E o que é o norte para esses estudantes? São as informações detalhadas nesse roteiro que o professor vai disponibilizar para eles. Tanto esse roteiro, quanto o canal de informação, o contato das redes sociais que os professores, que muitos já têm, o canal do WhatsApp, do Facebook, tem blogs, onde esses alunos se nortearão para fazer essas atividades. E esse roteiro é autoinstrutivo. Eu estou disponibilizando, preparei para o 6º ano. O 6º ano, peguei com ele como conteúdo para 4 aulas. Nos primeiros contatos, cumprimentos e despedidas em inglês, né? Que os cumprimentos e despedidas, nível de formalidade, em cumprimentos, identificação pessoal, onde ele vai identificar o nome, a idade, nacionalidade, profissão e números em língua inglesa. E utilizei a habilidade a 17 do currículo paulista. Construir repertório lexical relativo a temas familiares, escola, família, rotina diária, atividade de lazer, esportes, dentre outros. Esse roteiro que eu criei para eles foi criado também. Eu disponibilizei vários sites para eles, vídeos para eles estarem acessando,
para que eles consigam fazer essas atividades, e até porque eles estando sozinhos, eles têm esse roteiro, e não fica uma atividade muito chata, cansativa. Então, disponibilizei vários, e inclusive materiais para ser entregue para esses estudantes. Pode subir, passar, Bia, por favor. No objetivo, ao final do roteiro, o que a gente espera? Esperamos que, ao final dessas atividades que são relacionadas nessa sequência de estudos, eles possam, bem como as atividades de leitura e escritas, eles possam identificar cumprimentos, saber contar, produzir cartão de identificação pessoal, e eles podem estar fazendo isso em casa, produzindo um cartão pessoal deles, utilizando as pessoas da família para eles estarem também treinando, né? E os procedimentos. Os procedimentos das atividades. A primeira atividade, coloquei para eles assistirem um vídeo, para estimulá-los, né, a estar fazendo essas atividades em casa. Eles vão assistir esse vídeo. Depois de assistir esse vídeo, tem um outro material que vai ser disponibilizado para eles, onde eles vão fazer a leitura. Aí faz a leitura e toma nota no caderno. Aí a atividade 2 tem um outro vídeo que eles também deverão estar assistindo a respeito, né, dos comprimentos, dos números, e farão também. Na atividade 3, para eles se aprofundarem, eu deixei o endereço de um site, onde eles podem entrar, navegar pelo site, vai verificar os números ordinais, cardinais, tem alguns vídeos que eles podem estar assistindo, e após eles assistirem esses vídeos, eles vão para a atividade 4, que eles assistem o vídeo e vão produzir a identificação pessoal deles. Aí tem mais também outro material disponibilizado, que eles farão a leitura, né, desse material, e depois vão produzir esses cartões dele, da família, e serão socializados na rede social, e também, quando retornar às aulas, eles podem estar socializando na aula presencial. Na atividade 5, que são os números em inglês, também tem material disponibilizado. Então, o que eu fiz? Eu disponibilizei alguns materiais e também oportunizei algumas videoaulas e sites para eles estarem acessando para facilitar a compreensão dessa aprendizagem, para que eles não fiquem nesse déficit de aprendizagem, né? Por estar assim, por conta dessa situação em que encontramos atual, da Covid, né? Então, eles irão, na atividade 6, eles acessam o site, fazem a leitura dos números, e logo após eles vão ouvir uma música sobre os números, e como atividade referente a essas músicas que eles vão estar assistindo, eles vão gravar um áudio. E nesse áudio, ele vai gravar até o número 20. E ele vai compartilhar no WhatsApp da turma, com os colegas. E também pode compartilhar com o professor, e as dúvidas vão estar tirando com o professor. Na avaliação, ela será... nós devemos utilizar vários instrumentos, né, avaliativos. Temos que considerar as avaliações que eles fizeram antes de sair, de passar por essa situação, de entrar em quarentena. Temos que, nesse roteiro, eu tenho a avaliação do áudio, que é um podcast para eles estarem fazendo, a produção dos cartões, né, as anotações no caderno. Então, a gente tem que possibilitar vários instrumentos avaliativos. E também, no final, tem uma atividade que está disponibilizado, que é a autoavaliação. Eles vão preencher uma planilha, onde eles vão colocar o que eles aprenderam, o que eles pretendem aprender, e o que eles estão com dificuldades, o que eles podem estar fazendo, o que eles aprenderam, o que gostaria de aprender, e o que eles têm dificuldade, que precisa ser retomada. E também tem
qualquer dúvida que eles tenham, eu estou deixando disponível o contato do WhatsApp, contato do e-mail. Aqui nesse roteiro também é fictício. O professor da turma ou das turmas disponibilizará para eles o contato, né, real, somente só para demonstração. Pode passar, Bia? Deixa eu ver. Então, tem também, deixei aqui, tem umas dicas, né, para 5 dicas práticas para eles estudarem em casa durante essa quarentena. E um link onde ele pode estar acessando, né, para estar facilitando, só dando uma dica para eles se organizarem, como estudarem sozinhos.